Júlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de outubro de 2015. É uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3.540. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 17 máximos. E o tema de hoje é o parecer técnico da cosmoeticologia. Ele foi redigido pelo nosso verbetógrafo já veterano, professor Rubem Cunha, que é graduado em Letras e Direito, juiz federal, brasileiro, natural de Bagé, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 2013 e tenepsista desde 2006. O parecer técnico é a manifestação de opinião fundamentada acerca de fato ou negócio emitida pela consim, homem ou mulher, especialista em determinado assunto, para responder à consulta especializada, em geral visando subsidiar decisão futura. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da tecnicidade. Na fatologia, a intencionalidade do parecerista influenciando o parecer técnico. A experiência do parecerista ético primando pela idoneidade profissional. As recomendações quanto às implicações das sugestões oferecidas, o esclarecimento quanto ao significado de determinado vocábulo técnico comportando diferentes acepções, as referências bibliográficas, a carência do conhecimento fundamental, o parecer encomendado, as conclusões precipitadas, as contradições do autor, as lacunas do texto, as perguntas pertinentes, as respostas pontuais, o ato de pensar com profundidade, a ponderação aplicada, a intelecção analítica, a qualidade da intenção, a juntada do parecer proferido pelo jurista nos autos do processo. E aqui na parafatologia, os parafenômenos enriquecedores das autoanálises, as reverberações multidimensionais em decorrência dos pareceres técnicos, o posicionamento pessoal diante das consciências determinando a qualidade das interrelações multidimensionais, a retilinearidade da conduta profissional repercutindo na ficha evolutiva pessoal. Agora, aqui na argumentologia, a gente destaca uma taxologia composta de 30 grupos de agentes aptos a engendrar pareceres técnicos. E aqui na remissiologia nós destacamos análise de ideias, interpretação seletiva, justificativa lógica, policonsultoria, síntese conclusiva. E na frase enfática, o parecer técnico pode tornar-se peça peremptória no processo de decisão. A rigidez cosmoética dos vínculos instituídos exige do prolator postura clara, coerente, conscienciosa, justa. Na questionologia, você, na qualidade de experto ou experta, observa os devidos cuidados na elaboração de pareceres técnicos, prima pela clareza, objetividade, percussiência e intenção cosmoéticas. E aqui na webgrafia específica nós temos 2 fontes. Agora vamos aqui à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Tema, rigor, clareza, análise, decisão. Vínculo, opinião, equilíbrio, parecerista, logicidade. Criticidade, especialista, experiência, percussiência, profundidade. Transparência, comunicologia, fundamentação, cosmoeticologia, discernimentologia. Agora a gente tem aqui algumas chamadas e principalmente a gente queria convidar vocês para o terceiro simpósio de parapedagogia, que
faz parte da 6ª Semana de Reeducação Consciencial, ocorrendo de 10 a 18 de outubro. E esse simpósio vai ser agora, dia 17 e 18. Então, a gente tem, assim, várias conferências. Só no dia 17 tem conferência de abertura, né, sobre o conteúdo parapedagógico e transposição didática em aulas de Conscienciologia. Nós temos também essa conferência, primeira do professor Júlio Royer. Depois a gente tem uma conferência sobre os desafios da parapedagogia na docência internacional, com os professores Anne Catherine e Eduardo Vicenzi. Tem também uma conferência à tarde, que é a interação e interassistência na praxis parapedagógica, com o professor Álvares Dantas. E depois tem uma série, tem uma mesa de debates com vários pesquisadores, e a rodada de conferências também continua no domingo. Aí é com a professora Glória Matuszewski, que ela vai falar sobre o acolhimento interassistencial aplicado à docência. Depois tem mais 2 mesas de debates. Então, pessoal, todos convidados, considerando aí a importância da parapedagogia para as nossas proexes e para a nossa responsabilidade aí com a tarefa do esclarecimento, não é verdade? Então, todos convidados. Esse evento, claro, é uma iniciativa da Reaprendência, que é a Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial. Vocês podem fazer contato, né, pelo site www.reaprendência.org.br ou pelo e-mail contato@reaprendência.org.br. E também, pelo que eu estou entendendo, essa atividade tem transmissão online. Então, mesmo que você não more em Foz, você pode se inscrever e participar pela internet. Agora, professor Rubem, nós já temos várias perguntas. É um prazer ter o senhor aqui. Agora, a gente gostaria de ouvir a sua motivação aí para escrever esse verbete. Como é que você pensou, teve essa ideia de propor esse tema, né? Escrever sobre isso aí, conjugando aí o paradigma consciencial, a cosmoeticologia, né? A especialidade que o senhor escolheu aí para abordar o tema. Ok, boa tarde a todos. É uma satisfação renovada estar aqui no meio de vocês. Esse tema, na verdade, aparentemente um pouco fora assim, do que a gente tem trabalhado, mas requer, para esclarecer devidamente a motivação e as razões pelas quais ele foi escolhido, eu vou fazer um pequeno histórico assim das minhas atividades ao longo da vida, e isso aí vai esclarecer bem a coisa. Como muitas vezes aconteceu, hoje não acontece mais em termos, né? Na minha época era muito comum as pessoas começarem a trabalhar muito novas. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, e dando duro mesmo, trabalhando em diversas atividades. E assim foi. A grande vantagem que eu tive no decorrer dessa minha já longa, né, atividades, foi nunca ter parado de estudar. Isso aí realmente foi decisivo, estudando sempre. Então, normalmente trabalhando durante o dia e estudando à noite durante muitos anos. Assim é que eu comecei a trabalhar em serviços simples, quer dizer, era, né, office boy com 12 anos, essa coisa toda. Depois consegui ser comerciário, aí já estava, né, já mais adiantado, estudando sempre à noite. Comecei a fazer o curso de letras e até passei a ser bancário também. Como bancário, me formei também à noite em Direito. E Direito continuei por um bom tempo. Fui morar em Brasília, trabalhando, onde fui ser assistente administrativo. Como assistente administrativo, não trabalhando ainda propriamente na área jurídica, eu tive a oportunidade de fazer consultas,
né? Então, começou aí o contato, praticamente, com o parecer técnico. Então, fazia consultas técnicas para o setor competente técnico. Bom, aí, depois disso, né, fazendo consultas, eu passei para a área jurídica e aí passei a fazer realmente pareceres técnicos. Então, eu tive um antecedente, tive a fase do parecer técnico propriamente dita e tive, depois disso tudo, né, depois que eu deixei de ser bancário, a oportunidade de decidir. Essa é a parte mais difícil de todas. Decidir, às vezes, na frente de diversas opiniões divergentes, à frente de pareceres técnicos, uns dizendo uma coisa, outros dizendo coisa totalmente diferente. E aí a decisão precisa ser feita, assim como o parecerista técnico precisa também dar uma solução à consulta que lhe for feita. Mais ou menos igual, até certo ponto, as atividades, só que a responsabilidade, não, a responsabilidade tanto de quem faz o parecer técnico, quanto a responsabilidade de quem decide posteriormente é imensa, né, é grande, não há como fugir disso. Mas, diante disso aí, diante de toda essa jornada, o que aconteceu? O melhor período de minha vida de trabalho, o mais agradável, o mais agradável mesmo de fazer, foi durante o período em que eu fiz pareceres técnicos. Eu morava em Brasília, tinha tempo e tinha bibliotecas à disposição. Eu consultava, era praticamente sócio da biblioteca do Ministério da Justiça, onde eu sempre ia pesquisar alguma coisa, sem ainda as vantagens de hoje da internet, né? Isso aí facilita muito. Mas a gente ia lá. Também, em Brasília, a gente dependia muito de veículos, né? Mas naquele tempo ainda era relativamente fácil andar na rua, né, de carro. Então, a gente ia seguido lá, fazia as pesquisas que fossem necessárias. A Biblioteca do Senado também é uma das maiores do país. E, enfim, um trabalho muito proveitoso, fácil de conseguir, com tempo, e dava para fazer realmente trabalhos mais bem feitos. Se não foram melhores, foi a ausência mesmo de capacidade, mas aí foi realmente o melhor período. Essa foi a principal motivação. Quer dizer, eu vivia essas três fases e fiquei o antecedente, o parecer e a decisão. E eu fiquei com isso, pensando e tal, e foi uma das razões foi a razão principal que me levou a fazer isso. E realmente, né, está aí o parecer. Esses pareceres eram sobre assuntos diversos? Qual era o foco? Os pareceres realmente eram sobre assuntos diversos, porque, na época, a instituição ela não trabalhava em si só com temas bancários. Ela era administradora de diversos fundos e tinham diversas consequências. Era realmente um braço auxiliar do governo federal. Então, realmente, eram muitos temas diferentes. Bela experiência, hein? Muito bom. Agora, então vamos lá, a gente tem aqui a primeira pergunta. Você quer comentar alguma coisa? Eu perguntei. Pega o microfone. Quantos pareceres? Quantos pareceres técnicos, né, ele fez ao longo desse tempo, sempre a gente tem uma ideia, né? Eu não tenho ideia do número certo dos pareceres. Eu tenho, quando eu saí desse setor, eu fiz a encadernação. Então eu tenho uns 4 volumes, de uns
cerca de 15 centímetros cada um, com esses pareceres. Eu comentei uma vez isso com o professor Valdo, e ele diz, então você fazia pareceres, é da turma do Pontes de Miranda? Eu digo, poxa, quem me dera. Mas aí é interessante, porque eu fui conhecer Pontes de Miranda, foi realmente nessa época, foi realmente estudando mais, trabalhando mais. Aí é que eu fui conhecer, admirar e trabalhar com Pontes de Miranda. Né? Havia tempo para isso. Hoje não se fala muito, na faculdade não se falava muito em Pontes de Miranda, porque realmente Pontes de Miranda requer um estudo bem cuidadoso, aprofundado. Agora, professor Rubem, na estrangeirismologia, página 22, aqui na segunda linha, você poderia nos explicar a expressão a layman's opinion? Qual é a expressão? Layman's opinion. Essa aí equivale à antonimologia em inglês. Né? É o primeiro item de antonimologia, opinião leiga. É a opinião de leigo, em tradução literal. E também na estrangeirismologia, na segunda linha, o que é apreciação prima facie? Bem, a apreciação prima facie, ela pode ocorrer tanto na elaboração de pareceres, quanto na elaboração de sentenças judiciais. Às vezes acontece de um determinado assunto necessitar a decisão prévia de um outro assunto. Então, essa decisão prévia, ela é uma decisão prima facie. Ou então, pode acontecer no caso das sentenças judiciais, que essa manifestação seja também quanto ao mérito, nos casos em que é necessário fazer uma decisão preliminar. Essas são as famosas liminares. Né? As liminares, ela é uma apreciação prima facie. Depois disso, vai transcorrer o processo, a decisão vai ser mantida ou não, e, no fim, com a sentença, isso aí vai ser examinado novamente, vai ser mantido ou não. O exemplo das liminares esclarece bem assim, para os leigos. Ótimo. Isso aí pode acontecer na elaboração dos pareceres. O parecer também, pode ser necessário que se examine um antecedente. Aí ele pergunta também como funciona essa análise subcensura, submetida à aprovação superior. Esse aí é o caso, por exemplo, dos órgãos colegiados, dos órgãos, não é colegiados, nos órgãos em que há diversos assessores jurídicos, por exemplo, e há um consultor, um chefe da assessoria, um coordenador, que vai dar a palavra final. Então, o parecer, eu faço um parecer, coloco lá, aquilo ali ainda é a minha opinião. Então, eu coloco, tem mais adiante algo sobre isso também. Aí eu coloco subcensura, ou então eu digo é o meu parecer, é como me parece, eu usava muito assim. Então, aí depois o chefe, ou o coordenador, ou o consultor, ele coloca de acordo. Então, quando ele coloca o de acordo, a opinião já não é mais a opinião do parecerista, é a opinião do órgão. Aí, então, quando faz no final do parecer, coloca subcensura. Então, aí o coordenador, ele pode não colocar acordo, pode censurar mesmo, colocar a opinião dele, aí vai prevalecer, logicamente, a opinião dele. E também, agora, na fatologia, aqui nessa mesma página, no final da terceira linha e na quarta linha, ele pergunta o que diferencia o parecer vinculante do parecer opinativo. O parecer opinativo, vamos dizer que o parecer opinativo ele tenha meramente a função de esclarecer um determinado assunto, porque o órgão administrativo precisa de uma orientação e
E ele recebe, entre tantas manifestações que ele pode ter para decidir, vai ter também a manifestação jurídica. Ele pode ter, nesse caso, ele tem a faculdade de seguir ou não a orientação que foi dada na consultoria, né? Então, aí, ele é meramente opinativo, né? Não é obrigatoriedade de ser observada aquela orientação. Já no parecer vinculante, o parecer vinculante ele vai suprir, no âmbito da administração, alguma lacuna legal, alguma orientação a mais que tenha que ser dada, e aí ele vai ser realmente obrigatório ser observado. Mas existe uma orientação legal no sentido de que há essa obrigatoriedade. Um exemplo para isso acontece na Advocacia Geral da União. O advogado da União ele faz um parecer, o advogado-geral da União aprova, isso aí é publicado, e a partir da publicação, aquilo passa a ser uma orientação para a administração federal, passa a ser observado obrigatoriamente. Então, é por isso que ela é vinculante. Agora, esse tipo de algum tipo de parecer, por exemplo, dependendo do que está sendo examinado, quando dá um chute aqui, por exemplo, que exige o parecer de uma área contábil, por exemplo. Ele pode ser esse tipo vinculante também. Sem aquelas contas, o que vai, sem a apreciação de determinadas contas, o procedimento de quem vai decidir não valeria. Tem que considerar... ou não é esse tipo de raciocínio? Exatamente. Aí é um problema sério. Porque existe legislação quanto a esse parecer de órgão jurídico, que eu sei, para órgão vinculante. Agora, num caso de parecer técnico, eu não tenho conhecimento de que haja realmente isso aí. E isso aí é um problema muito sério. Eu me lembro, por exemplo, houve na crise de 2008 nos Estados Unidos, mais ou menos, houve a quebra de uma grande empresa que causou uma confusão geral. Enron, era uma coisa assim o nome da empresa. Ela causou consequências tremendas em série, né? E isso aí a gente soube depois que os auditores, então os próprios contabilistas, os auditores da empresa, eles escondiam documentos para ocultar dívidas da empresa. Então, os resultados eram tremendamente fictícios, até que ela realmente acabou, quebrou e teve consequências tremendas para todo mundo. Aí, mais um problema de administração. Mais um problema de administração. Porque você está falando, eu me recordo, eu já trabalhei em empresas grandes, assim, mercado financeiro, banco e tudo. E eu estou lembrando aqui de uma coisa que é bem séria, que a gente considerava bastante na época, que é essa tendência, essa possível tendência que os administradores eventualmente têm de contratar os pareceristas ou pessoas que eles já sabem que vão opinar, que já têm certas tendências e que vão opinar favoravelmente ao que a pessoa quer fazer, né? Então, o senhor coloca isso, o senhor aborda isso aqui no... Você teria alguma colocação a fazer sobre isso? Isso aí eu coloco aqui sobre parecer encomendado, mais ou menos na isso. Fatologia, né? Na fatologia, na 13ª, na segunda, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, o parecer encomendado é muito sério, porque compromete tanto quem encomenda, quanto quem vai dar o parecer. Então, felizmente, eu nunca tive uma situação dessas. Jamais chegou para mim um pedido para agir de determinada maneira. É porque tem também aquele parecer encomendado que não é direto. Então, às vezes o parecerista nem sabe. É que quem contrata já chama aquele...
aquele parecerista, ou aquele escritório, aquele consultor, Isso. porque já sabe da linha, né, da tendência. Não, e às vezes é encomendado por má fé mesmo. Né? Né? Eu tive um caso que não houve encomenda, mas eu tive que examinar uma situação em que aqui seria mais para, logo a seguir, parecer para encobrir atos ilícitos, logo a seguir do parecer encomendado. Sim. Nesse caso aí, eu tive uma situação em que eu fui examinar umas determinadas questões, né, e realmente descobri, sem dúvida nenhuma, de que tinha havido ali corrupção, né, má emprego de dinheiro, essa coisa toda. Eu coloquei tudo como eu observei, coloquei tudo lá, sem problema nenhum. Olha, eu não sei o resultado, porque uma das coisas que o parecerista deve fazer é se desvincular das consequências do seu parecer. Isso aí é de outra área, alguém vai ter a responsabilidade de decidir. Então, eu fiz a minha parte, está aqui o meu parecer, isso aqui é o que eu vi. Né? Se alguém vê depois alguma coisa diferente, pode até reexaminar e ver se tem alguma coisa diferente, reexamina. Nesse caso, não voltou nada para mim, não sei o que é que deu, mas eu coloquei tudo que eu vi lá. Ótimo. Agora, na fatologia, na página, na 10ª linha, ele coloca assim: normalmente ocorre o desmonte corajoso pelo parecerista técnico dos eufemismos negativos, ardilosos, encobridores de mazelas ou crimes, ou os pareceristas tendem a não se envolver com tantos detalhes. Esse caso do desmonte, às vezes é necessário, por exemplo, a pessoa vem na consulta, né? É aquele problema da consulta que quer induzir o parecerista. Então, vem uma consulta já querendo induzir, né? Dando já entendimento de que não, deve ser assim, deve ser... Neste caso, houve uma bonificação porque foi necessário. Uma bonificação, olha só. É um eufemismo, porque, a rigor, se você vai verificar, o que é que houve? Houve uma propina. Pode ter sido uma propina, e não bonificação, coisa nenhuma. Então, aí seria obrigação do parecerista desmontar esse eufemismo. Né? Não, nada de bonificação, houve propina mesmo. Né? Coisa que, infelizmente, está em moda. Né? Quer falar? Quer perguntar? Agora, na 13ª linha da fatologia ainda, aqui nessa primeira página, você poderia nos dar alguns exemplos de vício das pressuposições que alguns pareceristas podem ter? É a penúltima linha aqui da primeira página. Tá. Vício das pressuposições. A pressuposição... O que acontece com a pressuposição? Você tem uma proposição. Aí você precisa de uma pressuposição, de outra suposição, que depende de estar certa ou errada, para que a sua primeira suposição esteja certa ou errada. Isso aí é uma pressuposição. Mas mas o que acontece aí é o seguinte: a pressuposição, ela é na verdade, na verdade, ela é o que é a pressuposição? Uma conjectura, né? Uma hipótese, uma presunção, uma suspeita, um prognóstico
Tudo isso é uma pressuposição. Então, a pessoa coloca lá, apressadamente, alguma coisa que ele entende. Algum apriorismo, né? Exatamente, um apriorismo. Preconceito. O preconceito é pressuposição também, né, pode ser. Quer dizer, algo que não está comprovado lá atrás e que ele adota como o silogismo, né, como antecedente lógico da conclusão. Então, aí dá errado no final, né? Porque ele parte, às vezes, de uma mera suspeita, de uma mera conjectura, e aí é o problema do vício. Esse é que é o vício das pressuposições. Oi, está funcionando? Eu acho que talvez essa palavra vício esteja meio dúbia, porque não é aquela questão da pessoa fazer sempre isso, é o vício naquela pressuposição, né, naquele caso, que vai inviabilizar a conclusão. Né? Então, é interessante esclarecer isso aí, talvez para o teletertuliano. Né? Não é o hábito de fazer aquilo, mas é o fato viciante que fez com que aquela pressuposição não desse o resultado final adequado. O que acontece? Nesse parecer aqui, nesse verbete, a gente coloca uma porção de coisa. Mas o que vai determinar, muitas vezes, o que a gente vai usar ou não, é o caso concreto. Nem tudo que está aqui vai se aplicar no caso concreto, vai depender de cada caso. Então, a habilidade e a lucidez do parecerista é que vai determinar o que ele vai usar de tudo isso, né? O que o caso concreto exige que ele examine. Mas ficou ótima a sua fatologia, porque justamente a ideia do verbete, né, é colocar essa forma da enciclopédia que o verbetógrafo coloque todo o máximo do universo que compõe os fatos relativos ao tema, né? E claro que nem sempre vai ser só nosográfico, e, né, você próprio colocou aqui como um tema neutro, e em tese o parecer é neutro realmente, por si só, né? Ele precisa ter dentro do possível, aí, uma neutralidade técnica. Então, ficou bem abrangente, né, essa fatologia. Você quer perguntar? Gostaria. Eu estava vendo aí o histórico do Rubem, né, no início da tertúlia, que ele é parecerista já tem um longo tempo. E o interessante aqui, que a gente olhando a questão da definição, a priori você fala assim, não, parecer técnico que se usa, né, em qualquer contexto. Mas eu acho interessante falar também que agora o Rubem ele continua fazendo parecer, né? Só que agora dentro da conscienciologia, ele é parecerista, né, do Conselho Jurídico, que é o CEAJUC, né? A gente trabalha junto, eu tenho a honra de trabalhar com ele. E eu acho interessante, quando eu estou falando, Rubem, fique atento, né? Falei com ele no café, ele saiu do direito, né, para direito, e a gente não pode esquecer que o Waldo falava que é um caminho para evoluciologia, então ele está em alto nível, né? Não, muito bom. Rubem, eu queria perguntar para você, na fatologia, na primeira linha, o que você poderia dizer para a gente sobre a intencionalidade do parecerista influenciando o parecer técnico? O que você pensou quando você falou isso aí? A intencionalidade, eu pensei muito nisso aí com influência da conscienciologia, né? Se fala muito na conscienciologia em intenção. A intenção é um fator muito importante. Então, a intencionalidade é uma coisa que talvez aqui valha para todos os pareceres, né? Não seja uma exceção assim daquelas que se escolhe e tal, vale para todos, porque a intencionalidade tem que estar sempre presente, tem que estar, né? Sempre tem que ver a intenção em se fazer a coisa. Então, a intencionalidade pode influenciar. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um determinado objetivo, ou pensa já de alguma maneira já diferente de outras circunstâncias, e que não é bem o caso concreto, pode ser que haja uma influência da intencionalidade. É o caso também da suspeita, aí fala em suspeição. Na suspeição, o parecerista pode ser chamado a opinar sobre um assunto no qual ele tem interesse. Então, ele deve esclarecer essa situação ou abster-se, né, de alguma forma de fazer. A suspeição seria um dos problemas da intencionalidade.
Isso aí, a suspeição, ele existe codificado no Código do Processo Civil para os juízes, né? Se o juiz pode se dar por suspeito e não julgar determinada causa, né? Isso aí pode acontecer com o juiz, mas com o parecerista também. Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que pode ser um diferencial, me corrija se eu estiver errado, é que no caso da Conscienciologia, os nossos pareceres técnicos, em geral, eles são discutidos em colegiado. Então, assim, talvez essa questão da intencionalidade, se ela não for positiva, outros pareceristas revisando detecte, porque a gente tenta chegar a um consenso, cada qual com uma opinião que vai formando o parecer. Então, aí dá para a gente ver, corrigir em tempo aquilo que não está muito, né? A intencionalidade não está tão boa assim, o resultado lá na frente talvez não seja tão positivo, e a gente tem como ali mapear e corrigir, né? Eu acho que isso é interessante. Não, isso aí é ótimo. Uma experiência recente que nós tivemos, né? Me coube a tarefa de fazer uma análise, uma pesquisa preliminar, e eu fiz alguma coisa mais ou menos extensa. Aí outra parecerista examinou, enxugou um bocado, aí a coordenadora acrescentou alguma coisa, e lá no fim saiu muito melhor. Saiu bom. E não saiu tão extenso, porque às vezes extensão não quer dizer nada, às vezes extensão quer dizer muita coisa no sentido contrário. Às vezes quem fala muito é porque não tem muito o que falar. Esse é o negócio da prolixidade. Exatamente. Né? Eu tenho algumas perguntinhas. Eu queria saber o que você acha da questão aqui não é o nosso caso, né? Porque aqui o nosso caso é voluntariado. Você acha que muda a questão do resultado, o parecer técnico de consulta paga, da consulta paga, que está na 1, 2, 3, quarta linha de cima para baixo na fatologia? Sei. A consulta paga é um problema. Aí vai depender muito do parecerista, da idoneidade do parecerista. O parecerista ele pode ser pago, normalmente é pago. Se ele é advogado, em princípio, precisa ser pago, porque está com as exceções legais, né? Mas ele, segundo o Estatuto da OAB, ele precisa ter os seus honorários, ele recebe para isso, é um trabalho de advogado, ele vai cobrar. Então, não quer dizer nada. Mas, de qualquer maneira, pode acontecer que o parecerista pago, ele queira, de alguma forma, esteja ligado ao consulente, né, e queira favorecer. Isso aí vai depender muito do senso, do tino do administrador, da pessoa que vai decidir. Eu tive uma experiência, foi interessante, com um parecer pago. Havia um interesse econômico enorme. E eu fiz o meu parecer contra esse interesse econômico, citando um grande jurista brasileiro, e para reforçar o meu convencimento, né? E coloquei isso lá, e saiu e tal. Isso aí voltou para mim depois como? Com um parecer pago do tal jurista em sentido contrário. Então, aí eu examinei de novo e tal, e são os famosos medalhões, né? Já ouviu falar. Então, é jurista que, né, que todo mundo respeita e tal. Eu examinei profundamente a coisa, com calma, mas sem calma demais, né? Porque eu nunca fiquei muito tempo com as coisas aí pendentes. E mantive a decisão, mantive a minha opinião. O que deu depois, eu até hoje não sei. Rubem, na página 23, na parafatologia, final da segunda linha e terceira. O que você fala para a gente dos parafenômenos enriquecedores das autoanálises? Isso aí já sei que com relação já aos pareceres, né, dentro da conscienciologia, eu entendo, né? E o que você vivenciou de fenômenos, de parafenômeno, que você pudesse... Parafatologia, né? É na terceira linha, na parafatologia, terceira linha... Ah, sim, tá. Tá? Uhum.
Final da segunda e início da terceira. Sei, Os parafenômenos enriquecedores das autoanálises. O que você podia falar para a gente da tua experiência? Olha, o que me ocorre falar aqui é o seguinte: eu fiz questão de colocar aqui nesse mesmo para fatologia, eu fiz questão não houve questão nenhuma, eu apenas coloquei lá e foi até o fim, porque nós vimos, né, que a enciclopédia ela é uma obra coletiva, então não é só o que eu acho que fica aqui, às vezes, né, pode acontecer, mas esse permaneceu desde o começo, a intuição pessoal. Tá. Isso aí é o que eu acho de mais evidente nessa área, dentro de parafatologia. A intuição pessoal ela é muito importante. E aí, às vezes, alguém pode perguntar, né? O que tem a ver? Não há contradição entre falar tanto em racionalidade, falar tanto em clareza, racionalidade, pesquisa, técnica, e falar também em intuição. Esse aí é uma coisa que precisa ser esclarecida. Tem um autor, ele chama Daniel Kahneman, ele é Prêmio Nobel de Economia. Ele escreveu um livro, Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Pensar rápido, ele acha que existem muitas vantagens, expõe extraordinárias capacidades e também defeitos e vícios do pensamento rápido. Então, ele acha que esse pensamento rápido é bom e ele é mais intuitivo do que racional. O professor Valdo tem um verbete que chama inspiração. Daí eu estive examinando esse problema da intuição, porque a gente está trabalhando num artigo sobre isso com a Patrícia, e porque me ocorreu um fato que pode ter acontecido com muita gente, claro, mas para mim foi totalmente excepcional, foi totalmente imprevisto, foi uma surpresa, porque eu nunca tinha me ocorrido ter esse tipo de percepção. Logo no início dos meus pareceres, eu recebi um tema, tratava de um fundo com muita gente envolvida, e aí eu vi aquilo de, poxa, será que é aqui que a minha prova de fogo, de onde é que eu saio? Eu pesquisei tudo que eu podia, tudo que pudesse ser aplicável àquela situação, eu examinei. Aí eu não achava solução, não existia solução na lei, não existia, né, não existia uma saída visível para isso tudo. E então eu dissequei a questão e deixei um pouco de lado. Fui, inclusive, trabalhar noutra coisa. Passou uns 2 ou 3 dias nisso aí. Eu estava em Brasília, eu estava no carro, um belo dia, né, depois desses 2 ou 3 dias, passando da Asa Sul, bem no meio, da Asa Sul para a Asa Norte, de carro, não sei pensando em quê, e de repente, assim, aquela visão da solução do problema. Eu digo, mas está aí, é isso. Eu não estava nem pensando no assunto. É aqui, é assim. Eu morava no final da Asa Norte, então eu tinha ainda 15 quadras, mais de 15 quadras para chegar em casa. Aí eu fiquei repetindo aquilo. Eu estava dirigindo, não podia anotar, e eu fiquei repetindo aquilo para não esquecer. Cheguei em casa e desapareceu. Já estava encaminhado, já estava com relatório, essa coisa toda, fiz o parecer e acabou. Né? Foi assim, foi dessa maneira.
Então, isso aí eu acho que é uma espécie... Ah, sim, mas aí o que eu fiz? Eu chequei, claro, né? Eu verifiquei todas as possibilidades, se não havia ilegalidade, se não havia contraindicação, essa coisa toda, né? Depois de pronto no papel. Eu falo em papel de novo porque eu trabalhei a maior parte do tempo com a máquina de escrever, viu? Hoje eu me dou muito bem com o computador, mas na época não tinha isso. Então, essa aí é um caso desses aí, de intuição. Eu posso, não sei se a gente sai do assunto, mas eu teria mais alguma coisa para comentar sobre isso aí. É possível? Claro, isso aqui é uma das coisas que mais nos interessa, nessa questão dos parafenômenos. Então, aí, eu vou ler aqui um trechinho de um brasileiro. Esse brasileiro, ele era extremamente materialista. Ele era comunista. Eu não sei se uma coisa é a mesma, né? Se tem uma coisa a ver com a outra, mas ele era comunista. Teve problema com a polícia no Brasil, foi para a França, teve problema com a polícia na França e foi para a Rússia. Então aí eu acho que ele não teve mais problema. O nome dele é Jacob Bazarian. Ele dava recomendações, escreveu sobre intuição. Mas a intuição para ele era o cérebro. Ele diz que aqueles bilhões e bilhões de neurônios de tal forma se combinam que trazem solução para o problema que a pessoa está envolvida. Então ele dá um conselho. Como é que se chega à solução do problema? Não é esse... aí ele fala, então, número 1, ter um problema não resolvido pelos meios comuns. Ter desejo ardente e imperioso de solucionar o problema e descobrir a verdade. Saber colocar correta e concretamente o problema e examinar criticamente se o objetivo está dentro das suas possibilidades. Acumular o máximo de conhecimentos práticos e teóricos acerca do problema que nos preocupa. Concentrar todas as forças psíquicas trabalhando e meditando longa e intensivamente na solução do problema. Desconcentrar a mente, passando por outro tipo de atividade. Ter espírito crítico, flexível e aberto para aceitar o novo, né? É o abertismo, né, que nós conhecemos. Bom, esse conselho que ele deu, vocês podem ver pela história que eu contei do meu caso, né, que havia alguma correspondência, né? Foi o que aconteceu naquela época. Eu, sem ter conhecimento disso, que eu só tive recentemente conhecimento desse autor, sem ter conhecimento disso, eu apliquei na prática isso que ele falou aí. E cheguei a isso aí. Então, esse método que ele dá, ele tem fundamento. Aí, nas explicações, nas fundamentações, é que aí, da causa do fenômeno, é que vão entrar outros elementos, né? Por exemplo, o Miguel Reale, um grande jurista nosso, brasileiro, ele falou também na obra dele sobre intuição. Ele fala assim, em pequeno e admirável livro intitulado Aonde vai a ciência, Max Planck, o cientista que com a teoria dos quanta deu início à nova física, põe em relevo a importância da intuição intelectual, não só quanto aos princípios fundamentais, mas também no plano da pesquisa experimental, mostrando como o investigador autêntico sabe, com os olhos do espírito, entre aspas, penetrar nos mais delicados processos que se desenrolam perante ele, construindo intuitivamente todo um mundo de hipóteses destinado a ser verificado segundo medições experimentais. No prefácio da mencionada obra, Albert Einstein escreve o seguinte: assim, o trabalho supremo do físico é o descobrimento das leis elementares mais gerais, a partir das quais pode ser deduzida logicamente a imagem do mundo. Porém, não existe um caminho lógico para o descobrimento dessas leis elementares. Existe unicamente a via da intuição,
ajudada por um sentido para a ordem que jaz atrás das aparências. E este Einfühlung se desenrola pelas experiências. Bom, o Miguel Reale não traduziu o Einfühlung esse. Eu treinei essa pronúncia no dicionário para não... eu estou dizendo para não acharem que eu entendo muito de alemão, não. Ele não traduziu, ele deixou assim. Aí eu fui para o dicionário e vi que isso aí é mais ou menos empatia. Então, o que é que o Einstein disse? Ele disse que quem tem empatia com um mundo que jaz atrás das aparências está apto a ter intuições. Exatamente, isso aí é a visão multidimensional que eles não sabiam explicar, né? Exatamente. Colocando pela leitura que você fez aí, né? Que bem o Miguel Reale colocou. Qual é o nome do primeiro autor que você falou? O Miguel Reale, né? Não, Max Planck. Max Planck. É Planck. Tá, que escreveu sobre intuição. Ele escreveu... Não, o primeiro é Jacob... o primeiro, aquele Jacob, Tá. Aquele do materialista, Jacob Bazarian. É interessante que a intuição ela permeia os estudos, essas abordagens da ciência convencional. Muitos filósofos, ao longo de toda a história, tem muitos, né, que citam, que relatam. Aí alguns cientistas insistem em colocar que é um problema cerebral, é uma solução cerebral, e outros não. Enfim, e eu acho muito interessante essa questão da intuição em si, porque é como se ela fizesse uma ponte, né? Dependendo de como você aborda, ela faz essa ponte do intrafísico com o extrafísico, né? Embora quem seja totalmente materialista continue arrumando explicação para explicação fisicalista, intrafísica apenas para explicar. Mas tem casos que realmente não tem explicação convencional, vamos dizer assim, né? Fica óbvio que alguma coisa além ali ajudou a pessoa que ele a ter coloca, as ideias. Do Jacob, né? Essa questão dessas soluções, né? Tem vários casos, né, nas ciências, aquela questão daquele Kekulé com a construção da estrutura do carbono. O próprio Descartes teve alguma intuição, alguma inspiração ali para... Isso. Tem vários, né? É bem interessante. O que eu acho legal aqui na primeira descrição que ele fala, né, que o que pesquisou sobre a intuição, ele fala assim, né, primeiro, você tem que estar aberto, né, aquela questão de você se predispor, né, estar aberto, você dá brecha, e aí, quando a nossa leitura, né, tem as intuições, vem o download, né, extrafísico dos insights, é bem interessante. Uma frase do Descartes que ela falou. Aí eu coloco aqui, nem mesmo Descartes foi tão cartesiano quanto seus seguidores de todas as áreas. Aí abre aspas. Quanto à lógica, seus silogismos e a maioria de suas outras observações têm utilidade mais na comunicação daquilo que já sabemos que na investigação do desconhecido. Que já sabemos, quer dizer... Muito bom. Você quer comentar mais alguma coisa? A gente pode... Eu só para complementar, no verbete do professor Valdo, no Inspiração, ele acrescenta a essas possibilidades da origem da intuição, ele acrescenta o problema de ser inspirado, né, por consciência, essa coisa toda. Então, ele recomenda expressamente que deve ser filtrado à luz da razão. Então, é uma recomendação que é inevitável. Quem vai fazer um parecer técnico, ele pode ter intuição, mas ele vai filtrar e isso vai verificar. Agora, o depoimento que o senhor deu sobre essa inspiração para a solução desse parecer, né, que você estava fazendo, por exemplo, eu acho bem interessante e eu penso que, na prática, muitos de nós, pesquisadores aqui da Conscienciologia, acabamos fazendo isso quando temos alguma inspiração, alguma telepatia, enfim, porque vários fenômenos podem permear a questão da inspiração, né? Às vezes você tem uma telepatia explícita, vem aquela ideia assim, que é uma inspiração. Às vezes você acorda... Né? Uma vez eu me lembro que eu estava escrevendo um verbete e eu não conseguia definir
uma especialidade que me agradava. Eu achava que eu não tinha chegado ainda, que não estava bom. E eu não conseguia, porque eu não queria colocar uma especialidade muito aberta, aqui definindo, né, aqui na especialidade do verbete. E eu, então, fui dormir com aquela preocupação, com aquele problema, e tirei um cochilo. Foi bem aquele caso de cochilo depois do almoço, assim. Eu dei uma cochilada e acordei com a especialidade. Aí eu, nossa, veio, não fui eu, não tinha pensado naquilo. E aí eu fiz esse movimento que o senhor comentou. Eu fui atrás, falei, mas será que isso tem sentido? Mas como assim? E aí eu fui pesquisar e fiz a pesquisa ao contrário, né? De encaixar e ver se tinha lógica. Então eu considero bem pertinente essa sua colocação, assim, essa questão do abertismo para o novo, para o extra físico, e a questão da checagem da pertinência, né? Bem interessante. Professor Rubens, obrigado pelo verbete. Eu assim achei extremamente rico e didático. Você, inclusive, coloca ali, por exemplo, que arquitetos e urbanistas são aptos a fazer parecer. Eu trabalhei durante 11 anos também fazendo pareceres no Instituto de Patrimônio Histórico. E o que eu quero trazer aqui é que a gente não é preparado profissionalmente para isso, assim, com essa intenção, né? E a gente acaba tendo que fazer isso. Então, quando a gente faz um parecer, a gente faz buscando a maior competência técnica possível, o maior discernimento, e acontece muito isso que a gente está colocando, a questão do amparo extrafísico. Então, na hora que você coloca aí que foi um momento mais, assim, um momento de grande felicidade na tua vida, né, de centramento, eu também corroboro com isso. Eu acho assim que o momento de fazer parecer assim, é um momento de riqueza assim, multidimensional muito grande. Eu acho que tem muito amparo quando existe essa tarefa de se fazer um parecer, né? Porque é uma coisa muito séria. Então, assim, esses fenômenos parapsíquicos acontecem. E eu acho que isso é um aprendizado muito grande. Por exemplo, quando o professor Valdo traz a proposta da reflexão de 5 horas, para a gente isso é fichinha, porque quem está imbuído em fazer um parecer, você fica mais de 5 horas refletindo sobre aquele assunto, né? Você leva aquilo, a sua noite é toda recheada com aquele assunto. A TENEPS traz aquele assunto o tempo todo, né? Então, realmente, o que você colocou, a serendipia vem, né? Assim, então, eu acho que é uma oportunidade, uma experiência de vida muito grande, uma oportunidade muito rica você poder fazer pareceres. E eu acho, então, assim, que realmente é muito pertinente o seu tema. Né? Eu vejo que essa questão do amparo extrafísico é muito forte no parecer. Isso aí em todas as áreas, né? Sem dúvida, essa sua área é muito importante. E é outra área muito importante em que se usa muitos pareceres. Nesse caso, por exemplo, consta daqui da minha webgrafia, é na área da saúde. Isso aí é importantíssimo, é vital. Em todas as áreas é importante, né? A arquitetura é fundamental, mas no caso da saúde, em parte, resolveram esse problema da formação, da informação sobre verbete e tudo, porque lá eles criaram um trabalho, né, para orientar sobre a confecção de verbetes, essa coisa toda. Foi uma das fontes aqui que eu me utilizei fora da área jurídica. E a gente que não é da área jurídica, e foi muito interessante você trazer isso, a gente não sabe qual, na verdade, o valor jurídico que tem aquele parecer que a gente prepara, né? O valor é um valor técnico, né? É o mesmo caso que a professora Dulce falou do caso da contabilidade, né? São pareceres técnicos e tem valor técnico, né? Então, quem vai decidir em cima dele tem que ter muito cuidado, né? Para não tomar uma decisão fora da técnica, né? Senão vai acontecer como o caso da Enron, lá, catastrófico, abalou a finança do mundo todo, né? Eu também faço
parecer? Alô? Tá. Foi. Até por coincidência, ela também, né? No meu caso, é um parecer para o MEC de cursos que eu faço avaliação na minha área de comunicação, que tem um tom um pouco também de auditoria, que é o fato da gente ter que ir no local, visitar e fazer os pareceres diante daquilo que a gente vê em loco, dentro de um script a ser seguido. E aí, logo que eu bati o olho aqui na parafatologia, tudo aqui me chamou a atenção, porque essas coisas acabam acontecendo também quando a gente vai dar um parecer num determinado local, mas questões multidimensionais aparecem também. Parece que fortalecendo a intuição, abrindo mais alguns canais que a gente até não sabia, né, que podia usar, como, por exemplo, a instituição, ela apresenta uma situação do curso a ser avaliado, mas esconde problemas e faz uma maquiagem. Aí, como eu vou e me preparo também do ponto de vista multidimensional, em vários casos, aparecem as coisas. É um documento que estava escondido, uma situação, e isso é interessante porque parece que esse envolvimento multidimensional pode nos ajudar a ir além do parecer que é dado tecnicamente, mas sem o contexto onde a situação ocorreu, que nem sempre, acredito que no caso do professor Rubens, é acessível ao parecerista, né? Eu acho que o senhor fazia o parecer à distância, não é isso? Se eu entendi bem? Não. Não, né? A distância do órgão que eu trabalhava, não? Não, porque eu estou falando aqui justamente sobre o parecer que é dado em loco, que é diferente. Ah, né? sim, verbalmente? É? Ah, tá, não. E pode ser possível, mas como eu nunca dei assim parecer, né, formal, mas verbal não. Quer dizer, expresso, não formal. Formal é escrito, mas expresso de modo a valer, e assim verbalmente não tive essa experiência. Mas isso aí acontece, não é bem possível. Às vezes a gente percebe, por exemplo, quando uma matéria muito técnica é tratada publicamente, que é a notícia nacional, a televisão, o repórter vai lá e procura um expert no assunto, né, e pede uma opinião. E ele dá uma opinião verbal lá sobre isso, técnica, né, normalmente bem fundamentada, embora resumida. Ele dá a opinião dele para esclarecer para o público aquela notícia. É um caso desses aí, de parecer assim, não é isso? É assim, porque estou destacando aqui a questão da intuição, né? O senhor falou que é importante. Ah, sim. E essa intuição, ela, como parte de uma sinalética, às vezes ela pode aparecer mais quando você é obrigado a ir no local, como numa auditoria, em que há pareceres também. Aí a oportunidade do exercício da sinalética parece, na minha opinião, que aumenta, né? Por causa do local onde a pessoa tem que se deslocar. Sim. Não sei se é isso que ela estava falando aqui. Né? Entendi. Tá certo. Uhum. Realmente aí eu não tenho experiência nesse assunto assim, dessa forma, não. Podemos seguir, então? Agora, o professor Rubens, na pensinologia, na página 22, terceira linha, ele pede para o senhor discorrer a respeito do holopensene e da comunicabilidade técnica. Vocês podem observar que aí em diversas oportunidades se falou do problema da comunicação, né? A comunicação, no parecer, ela é importante de diversas formas, né? A clareza e tudo. Na parte técnica, é preciso que seja tudo esclarecido. Nos casos dos pareceres jurídicos, pode não ter assim tanta importância
a parte técnica, mas nos casos que vocês viram, de arquitetura, contabilidade, essas coisas, a técnica me parece que é mais fundamental ainda, né? Então, é preciso que haja uma correspondência clara entre os aspectos técnicos, né, e a comunicação, e aquilo que vai ser levado para quem vai decidir, que muitas vezes pode até nem ser técnico. Então, ele precisa ter essa facilidade de compreender aquilo que está sendo dito, né? Acho que seria isso. Agora, aqui na pensenologia também, na quarta e quinta linhas, ele pede para você relacionar os patopensenes e os lúcido-pensenes com o tema do verbete. Bom, os patopensenes, eles estão vinculados àqueles problemas que nós vimos de má intenção, né? Anticosmoético. De anticosmoético, né? Eles estão vinculados a isso. Se já existe isso, já compromete a qualidade e a finalidade do parecer, né? Qual seria o outro? Não, é isso. Patopensenes e lúcido-pensenes, né? Em relação aos pensenes é o que ele perguntou. Sim, os lúcido-pensenes é com relação à clareza, né, que a pessoa tem que ter de pensar. Tem que pensar racionalmente, de modo claro, sem complicação. Vai dar toda a diferença, né? Quer perguntar? Posso perguntar? Eu queria perguntar, Rubem, aqui na parafatologia, sobre na última linha, penúltima linha. Na verdade, são duas perguntas, né? Uma, o posicionamento pessoal diante das consciências, determinando a qualidade das inter-relações multidimensionais. Se você já teve experiência em relação aos pareceres, esse tipo, sentindo a evocação das consciências, conforme o tema, se você já teve alguma vivência, assim, nesse sentido, dessa inter-relação multidimensional a partir do parecer, né? Como você lidou com vários assuntos, né? Então é interessante também falar desse assunto. Às vezes não sabe o que está envolvido, né? Exatamente. Olha, na verdade, infelizmente eu não tenho essa capacidade, não. Eu imaginei que isso aí fosse perfeitamente possível diante de tudo que eu tenho visto, né? Diante do que eu tenho aprendido aqui, eu imaginei essa situação, né? Sem dúvida nenhuma. Mas conscientemente eu não tenho experiência disso aí, não. Certo. E outra coisa, essa última, retilinearidade da conduta profissional repercutindo na FEP, né? Pelo que você apresenta aí, você é uma pessoa muito correta, séria, como é que você... Então, aí a retilinearidade da conduta profissional, ela faz parte de todo o currículo da pessoa, né? Ela influencia, sem dúvida nenhuma, a FEP. Você está sempre dentro dessa conduta cosmoética, né? Por isso que ela é basicamente o nosso tema, a especialidade é cosmoeticologia, né? Manter sempre dessa forma, sem dúvida nenhuma, a ficha evolutiva pessoal irá melhorar, né? Você sabe que um verbetógrafo fez um jogo de palavras que ficou bom até. Ele pede que, na minha opinião, que você dê um parecer técnico sobre a retilinearidade da conduta profissional repercutindo na FEP. Já está dando, né? Eu sugeriria para um psicólogo, né? Conscienciólogo, exatamente. Esse nosso teletertuliano, ele é estudante de medicina, se é que já não se formou em médica, não tenho muita certeza. Agora, a gente tem uma pergunta aqui na fatologia. Fatologia? Lá na sexta linha. O que você pode falar sobre o cauteloso emprego do tecniquez
na sexta linha aqui da primeira página, 21. Eu sei. E a evitação de abreviaturas. São 2 itens juntos, né? Tá. O problema é em várias áreas, né? Arquitetura, né? Todas elas existem palavras que para os leigos, né, são palavrões, na verdade, né? Então isso aí precisa ser, se tiver que usar, usa com cautela e muitas vezes tem que ser explicado, né, para ver o que a pessoa quer dizer. São os empregos, né, do amplo vocabulário técnico que às vezes existem e que às vezes formam um conhecimento fechado, só no círculo dos expertos, dos entendidos. E abreviaturas, o uso da abreviatura é uma recomendação geral. Em todos os textos em que a gente vai ver sobre escritas e sobre os processos de escrita, convém usar o mínimo possível da abreviatura. E quando usar, aquelas mais conhecidas, mais evidentes, né? Se for usar uma abreviatura, me parece, pessoalmente, que é indicado, em primeiro lugar, dizer o nome completo e, entre parênteses, a sigla. E só a partir daí usar aquela sigla, né? Para quem está lendo saber depois o que aquilo significa, é só consultar ainda. Porque se a gente vai e coloca a sigla desde o início, a pessoa pode perguntar, mas o que é isso aqui, o que quer dizer aquilo? Então o parecer vai ficar truncado nesse aspecto, né? A regra na enciclopédia a gente usa assim, mesmo que já tenha 3.540 verbetes, cada vez que aparece determinadas que a gente já poderia usar direto, repete, CCCI, comunidade, conscienciológica, estado vibracional, EV, sempre dentro desse critério que você colocou. E justamente o professor Valdo propôs, né, e foi o que ficou na escrita conscienciológica em geral. É bem interessante, isso é um detalhe muito sério para a compreensão de um texto. E eu acho também que sempre tem uma pessoa acessando pela primeira vez aquele texto, aquela Exatamente. ideia. Então, assim, um parecer vai ficar ali para toda a vida. Então, sempre vai chegar alguém jejuno que vai entrar em contato com aquele documento e que nunca ouviu falar naquele assunto, né? Então, realmente tem que estar bem explícito. Parecer é fundamental. Exatamente. Bem interessante. Nunca tinha pensado nisso. Eu queria que você comentasse na argumentologia, Rubem, essa curiosologia, por que chamou a tua atenção, né, de colocar aqui? Na verdade, tem a ver com outro parágrafo, que é sobre reflexão. Isso aí foi interessante, porque na época que eu estava trabalhando, nesse parecer, ele já tem um bom tempo que ele está aguardando na fila aí. Na época que eu fiz isso aí, bem na época surgiu no site do consultor jurídico uma coluna de uma pessoa que faz pesquisas sobre coisas antigas, né? E aí me chamou a atenção que, olha só, em 1904, no começo do século passado, não é tanto tempo assim, né? Como é que uma mulher não pode ser professora? Isso aí me chamou a atenção. Digo, mas não é possível. Isso aí, nessa época, já era para ter mudado. Aí eu tive dando uma olhada e, na verdade, havia possibilidade de ser professora, dependendo não sei se é do Estado que fosse, não sei, mas não era assim uma coisa tão rígida. Mas, diante das circunstâncias do que havia na época, esse consultor jurídico disse que a mulher não podia nem fazer a inscrição para concurso de professor, né? Então, por isso é que veio a reflexão depois, né? Porque o parecerista ele pode se defrontar com uma situação tal que a lei pode até proibir, mas eu não posso ir um pouco além. Será que eu não posso interpretar essa lei de outro modo, que possa combinar com os tempos atuais?
Então, em 1904, pelo que eu vi, já era possível que ele interpretasse isso e mudasse esse tipo de reflexão nesse parecer, né? Então, isso aí é só um exemplo, mas é um exemplo que a gente, às vezes, tem que estar alerta, porque pode ser que alguma situação surja e que dependa da sua criatividade, da sua iniciativa, de criar alguma coisa nova que seja bom dali para frente. Interessante. É engraçado até ver isso, né? Porque no Brasil, pelo menos, a maioria, né, dos professores são mulheres, né? Exato. Maioria. Quer perguntar? Quero. Na página 23, lá em efeitologia, bem no final da página. Esse último efeito, o efeito relaxante da conclusão do parecer. Queria que você falasse um pouquinho disso. Isso aí é interessante, porque, pelo menos, eu vivi isso aí tranquilamente. Porque, às vezes, o parecer me tomava tanto a preocupação, o tempo, a pesquisa, né, que parecia que aquilo ali já estava demorando demais, né? Já estava, né, demorando e haveria uma necessidade de ter uma solução, ou então de ordenar o encaminhamento de como é que vai ser abordado, como é que vai ser planejado o parecer, né? Então, isso aí, realmente, para mim, aconteceu isso. Aí, no momento em que aquilo acabava, que eu, por exemplo, vou entregar isso aqui amanhã, isso aí é como se tivesse tirado um peso total, tanto da consciência como do corpo, de tudo. É realmente um efeito super relaxante. E aí me fez lembrar uma coisa que, falando em intuição, ocorreu assim meio de repente, sobre o problema da duração. Ele está mais ou menos ligado com o anterior, a razoável... no seguinte, né, efeito relaxante, depois tem a ciclologia. Na ciclologia tem a razoável duração do ciclo, problema-solução, e o ciclo problema-dúvida-decisão, que é um problema da demora, de dar a solução. Nada pode ser demorado. Às vezes, quem precisa de uma solução urgente. Às vezes, quem precisa resolver um problema, precisa resolver o problema de muita gente. Então, precisa ver, não pode dormir demais sobre o problema. Mas, às vezes, é necessário dormir um pouco sobre o problema, porque é aquela história da intuição, né? Eu tenho uma historinha para contar com relação à duração, né, ao emprego do tempo. Quando eu era criança, e já faz muito tempo, né, aí eu lia os livros da minha mãe, que era professora, e eu encontrei uma vez um soneto. Não fiquei sabendo o autor, na época, coisa nenhuma. Aí eu li aquilo, li mais de uma vez e depois perdi. Mas esse soneto nunca me saiu da cabeça. Eu sempre pensava nele e digo, ainda vou procurar. O ano passado, eu procurei na internet. Né? Procurei nos autores que eu achei que poderia ser possível de encontrar. Não encontrei. 3 dias antes de vir para cá, eu dei outra procuradinha. Na primeira vez que eu abri a internet, ele estava lá. Aí eu disse, pronto, recuperei. Posso lê-lo? Claro. Eu vou pedir desculpas ao autor. Ele nasceu em 1631. Século XVI, né? 17? 1631, ele viveu a 1682, Antônio das Chagas. Eu vou pedir desculpa para ele, que eu fiz uma pequena alteração aqui para adaptar ao nosso tema, mas aí ele diz o seguinte: pedem-me hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, dar-lhes conta.
Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto há tempo, em fazer conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, se não der tempo. Nossa, que bacana. Muito bom. Qual é o autor mesmo? Antônio das Chagas. É só o que eu sei. Antônio das Chagas. Muito bom, né? Agora, professor Rubem, na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, por favor, o senhor pode exemplificar a fortuna cobrada pelos pareceristas famosos? Bom, é aquilo que eu falei de um parecer que eu fiz, que deve ter custado caro. Um parecer que eu fiz, tendo pela frente o parecer de um jurista famoso. Esse jurista famoso, dado o valor da causa, deve ter ganho realmente algum dinheiro muito considerável. Isso aí é interesse econômico. É interesse econômico. Quer dizer, quem precisa e tiver dinheiro, pode pagar, ele vai atrás de um jurista, né, bem caro. É a lei, tá né, lei de oferta e procura, lei da... Né, a pessoa fez um nome, é respeitado e ele é procurado, né? Mas é aquilo que eu disse, ele está dando esse parecer conscienciosamente, ele só está interessado naquele dinheiro, né? Isso aí que leva a esses fatores. Mas é realmente isso. Se existe, e existem ainda as famosas lavanderias, né? Existem os pareceres para encobrir ato ilícito, como nós já vimos, e que são encomendados para ocultar, para fazer uma figura legal, dar uma figura legal a alguma coisa que é totalmente ilegal, né? Para justificar uma propina, por exemplo. Então, a pessoa faz uma consultoria. Nesse caso das consultorias, eu li um artigo recentemente em que é preciso que a empresa que dá consultoria limita a nota fiscal dizendo claramente qual é o assunto, o que está sendo tratado. Porque isso aí vai ter uma implicação séria, inclusive com relação ao fisco, né? Tem que ver qual a legalidade daquilo ali. Além do problema ético, né? Ético, profissional, cosmoético, em tudo, né? É tal coisa. Existe. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Exatamente. Porque também tem o parecer caro, cobrado como uma fortuna por um parecerista famoso que pode ser muito bom, né? E pode solucionar a situação, né? Pode ajudar a solucionar da bem. melhor maneira possível. Então, agora, na fatologia, na penúltima linha, você poderia elucidar, você já falou um pouco, né, sobre o parecer para encobrir atos ilícitos, você antecipou um pouco, né? Ele pergunta especificamente sobre isso. Só parecer ilícito, né? Para encobrir atos ilícitos, né? É o típico caso da lavagem de dinheiro, né? No caso das consultorias, né? Eu recebi uma determinada quantia, isso aí é muito grande, vai dar problema com o fisco.
Da onde é que eu vou justificar? Então, cria a consultoria, faz pareceres e cobra uma fortuna. Né? Ou então, no outro caso, por exemplo, de ato, né? Um ato que de alguma forma possa ser encoberto, praticou um determinado ato ilícito, e aí vamos criar um parecer, e vai se utilizar de um parecer, né, com alguma falsidade, com alguma coisa ilegal, para justificar aquele ato que foi feito, ou que vai ser feito, tanto faz. Quero. Rubem, por favor, na página 23, terceira linha de baixo para cima. Me explica como é que funciona esse escrutínio mental somático. Aqui em cima, página 23, né? Na terceira linha, de baixo para cima. De baixo para cima, terceira linha. O escrutínio mental somático. Como é que você... Explica para a gente como é que funciona. O escrutínio vai ser aquele levantamento, né? Aquela pesquisa que é necessário fazer, mais mental, né? Não tanto somático, né? Tipo pegar um dicionário cerebral sobre o assunto mais um escrutínio mental, saber as peculiaridades do assunto, né? Das implicações, né? Mental, seria tipo um brainstorm que se faz para o assunto. Um brainstorm, mas é coletivo, né? Mas exatamente. Pode ser. Né? Tipo um levantamento, né? Geral da coisa. Geral daquele assunto, né? Eu queria que tu me falasse ali na principiologia, aqui no detalhe, não, ali mesmo, volta aqui um pouquinho. Principiologia, um desses aí. O princípio autocorruptor do todo mundo faz, em relação ao tema, né? Parecer técnico, o que você pensou a respeito? Aí é gravíssimo, quer dizer, a pessoa, o parecerista técnico, ele vai corroborar uma determinada atitude ou recomendar alguma determinada atitude administrativa simplesmente porque todo mundo faz. Claro, ele não vai dizer abertamente, espero, né, ninguém vai fazer isso, que todo mundo faz, mas vai de alguma forma justificar dando antecedentes. Eu lembrei de alguma coisa, por exemplo, que acontece com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, os tribunais de contas, em geral, eles não são um órgão estritamente técnico. Técnicos são os seus analistas, né? São as pessoas que trabalham lá dentro, mas quem vai decidir, em última análise, são os ministros, os conselheiros, e às vezes eles agem politicamente. Então pode acontecer que eles, num determinado governo, eles, por questões ideológicas, por exemplo, ele não faça uma recomendação, não aprove uma determinada atitude, e no outro tipo de governo ele faça, age de forma contrária. Então há uma disparidade entre aquilo, né? E aí, às vezes, vem alguém defendendo, não, mas isso aí como é que antes foi feito? Não justifica, né? Não há como justificar uma atitude dessa. Quer dizer, deve ser feito corretamente sempre. Sempre. Obrigada. Agora, aqui na parafatologia, você já comentou sobre a questão da inspiração, da intuição, né? Mas ele pede para você citar alguma casuística pessoal relacionada aos parafenômenos enriquecedores às autoanálises. Você quer fazer mais algum comentário, alguma
Alguma outra casuística? Não, realmente, como eu falei, muitas coisas dessas aí eu entendi possível de acontecer. O que eu tive mesmo foi, e foi de forma indubitável, foi aquele caso que eu relatei da intuição pessoal. Quer dizer, eu não sei se foi... Bom, dá para chamar genericamente de intuição pessoal, seja o que for que tenha causado daquela forma, né? Mas, nesse caso específico aí, não tive. São coisas assim, que foram colocadas como possíveis de acontecerem, né? Ok. Agora, aqui na efeitologia... Lá na página 23, é aquele primeiro efeito. O efeito anticosmoético de dourar a pílula ao revestir um parecer falacioso de aparência elegante e pretensamente erudita, podendo induzir decisões equivocadas. Bom, pode acontecer, por exemplo, eu me lembro de um parecer de um ilustre jurista, que ele foi contratado, provavelmente, daqueles que realmente ganharam bem para isso, para fazer um parecer. Ele foi contratado para fazer um parecer sobre um tema muito polêmico. Como é polêmico, é claro que a decisão dele, o parecer dele, é justificável. Ele defendeu o cliente dele e foi pela linha que seria mais condizente com toda aquela situação existente. Mas aí o que é que acontece? Quando ele vai fazer um parecer assim, ele ganha muito dinheiro, ele tem que escrever bastante, pelo menos é o que as pessoas acham. Eu não acho. Eu acho que tem que escrever, não precisa escrever demais, não. Tem que escrever o essencial e, se puder reduzir, reduz. Né? Vamos colocar menos problemas aqui do que... Né? Mais soluções do que problemas. Então, aí a pessoa começa a escrever sobre uma porção de coisa e enrola. Aí chega uma determinada altura lá, né? Ele está pensando no dinheiro que ele recebeu, né? Lá adiante, lá a determinada altura, ele diz assim: eu até posso parar aqui. Eu até posso parar aqui. Então, quem está lendo, que não está por dentro da situação, né, daqueles atos jurídicos, nossa, essa causa, ele tem convicção, né? Além de todos os argumentos que ele deu, ele ainda podia já parar aqui, ainda tem mais coisa. Aí depois, eu posso parar aqui, depois vem. E, né, outras tantas coisas lá que não dizem nada. Então, realmente, ele dourou a pílula, que é uma beleza. Aí, né? Essa questão, nesse assunto de parecer técnico, essa relação análise e síntese é bem importante, né? Porque a gente sabe que as duas coisas são conjugadas e uma depende da outra, né? Aí tem aquela colocação, né, na Conscienciologia de a cada síntese que você faz, você está mais apto a fazer novas análises e as novas análises permitem novas sínteses. Eu achei ótimo que elas cortaram uma boa parte do que eu tinha feito na hora. Passaram a tesoura na vida. Mas a questão da síntese é muito difícil, né? Uma boa síntese é muito difícil sem preceder uma boa análise, né? Agora, por falar nisso, tem uma pergunta aqui para você comentar sobre os conselhos existentes hoje na CCCI, o CEAJUC e os conselhos técnicos da Unicim. Lá na voluntariologia que você tinha colocado, né? Aí a Lani que devia falar, né? Já está com o microfone na mão, pronto. Bem, na Conscienciologia, atualmente, existe dois tipos de voluntariados relacionados ao direito, né? Primeiro, dentro da própria instituição conscienciocêntrica, cada uma, né? Então, cada uma pode ter o seu voluntariado ali da assessoria jurídica.
Mas existe um conselho, né, que rege todos esses outros, que é dentro da Unicim, né, que é o Conselho Internacional de Assessoria Jurídica, que é o CIAJUC, e lá a gente até fala, eu defendi um verbete um dia desse, eu já aproveito para dar uma chorada, né? Então lá está precisando de muitos pareceristas, consultores, né, pessoal da área jurídica, para colaborar. Então lá o interessante, o que é interessante? Eu vejo que a gente tem a visão de conjunto, né, porque a gente sabe mais ou menos, né, todas as demandas que chegam para a gente das instituições conscienciocêntricas, isso vai ampliando nossa visão, né, vai ampliando várias, como é que eu posso dizer, até vários atributos que a gente tem. A gente vai ficando um pouco mais sensível às causas, a gente vai utilizando a questão da paradiplomacia na atenção às causas. Então, eu acho que é um exercício muito interessante. É aquela passagem que eu vejo da questão de você estar utilizando o direito, né, você ser um advogado ou só um bacharel em direito, para você começar a sutilizar esses pensamentos e essas atuações para a questão do paradireito, né? Colocando a multidimensionalidade nisso aí, o nosso histórico de vida, nossas multiexistências, por que eu estou trabalhando com o direito ainda nessa vida, né? E tentar limpar, né, o rastro e fazer botar um ponto azul na nossa FEP, né? Então, é isso, são esses dois tipos de voluntariado que eu tenho conhecimento, é dentro da própria IC, e esse conselho maior que atende todas as ICs, né? E é especificamente para voluntários, além de ser um trabalho voluntário, essa atenção do CIAJUC é para voluntários e instituições, então não é para causas, assim, qualquer causa da pessoa, né, pessoa física, não. É questões do voluntariado, dentro da Conscienciologia. Ótimo. Aí, você quer comentar alguma coisa? Não. É que aí tem uma outra pergunta. Magister Dixit. De vez em quando é bom, né? Ter um magister por perto. Agora, tem uma outra pergunta sobre para você, então, Rubem. Como você vê Lani também, aí a bancada presente, como você vê a possibilidade do novo colegiado que está sendo criado ter possíveis funções semelhantes aos conselhos existentes? Não sei se você está acompanhando esse processo. Sei. Olha, ainda hoje nós estivemos comentando sobre isso. Eu vou extrapolar um pouco essa pergunta aí. É o seguinte, esse conselho, ele, se eu não me engano, aí eu quero que corrija se estou errado, ele vai ser mais administrativo, não é isso? É o colegiado, esse que está sendo. É mais administrativo, né? Em que sentido você está falando? No sentido da administração geral dos assuntos da Conscienciologia. É porque ele ganhou várias funções, né? Foi feita aquela pontuação, não sei se você participou, ele tem várias funções, mas ele tem essa coisa macro, né? Seria a instância máxima. Se a instância máxima, ela vai decidir em último caso. Exatamente. Ele vai ter... Passou vários itens. Começou consultivo, quem vai estar lá? Deliberativo. Vai ter um número de pessoas, é um colegiado, vai ter um número de pessoas, provavelmente com formações diversas, e eles vão precisar de pareceres técnicos para a decisão, sem dúvida nenhuma. Então, vai ser instância administrativa. E vão ter necessidade de pareceres técnicos, inclusive pareceres jurídicos, aí não há dúvida nenhuma. Agora, eu não vou extrapolar, é outra coisa, ninguém me pediu opinião, mas eu vou dar. À vontade. Não, mas aí era mais com relação ao parecer técnico. Eu estava falando o que eu iria falar, mas eu iria até mencionar isso amanhã, que a gente... né, tem um interesse coletivo, seria mais isso, mas eu vou adiantar de qualquer maneira. Nesse colegiado, eu já tenho o meu número ideal. Eu acho que não precisa ser número ímpar, pode ser um número par, e eu acho que não deve passar de 6. Bom... Muito bom. Opinião de quem está por fora, não sei. E aí, o que é que diz? Como é que deve decidir? Eu estive lendo recentemente, em função do verbete de amanhã, que na democracia direta, no início, só se decidia
por consenso. Isso aí, num pequeno colegiado, é fácil, mas é a lei do maior esforço. É fácil você votar. Fulano vota como... Ou então, como fazem no Congresso, quem está a favor fica como está. Dá o mínimo trabalho possível. Né? A pessoa não levanta nem a mão, nem se levanta, nada. Fica como está e vota a favor. Aí, não. Nesse aí, a ideia é que seja a lei do maior esforço. Não termina a sessão enquanto não houver um acordo sobre tudo. Entende? Então, mas alguém é radicalmente contra. Vamos conversar. Vamos ver como é que vai dar. Era assim, com mais gente na democracia direta. Aí eu comentei com a Alane, quem é que estragou isso aí depois? Que inventou o voto? Foram os advogados. Maioria simples. Foram os advogados. Aí eram contratados por diversos interesses, né, e aí eles deviam ter mais clientes, né, para defender. Diz, não, vamos resolver isso aí da maneira, na lei do menor esforço. Né, vamos votar, quem é contra vota, quem é a favor não. Então aí criaram o problema do voto. Olha, foi um prazer ouvir isso que você está colocando, porque acho que a gente está no fluxo do cosmos, não é verdade? Exatamente. 3 e 6, nas reuniões de domingo para cá, colocaram as suas posições, sugerindo 6 pareceristas, 6 componentes do colegiado, e os argumentos usados foram esses, né, de que seria melhor um consenso, e que, por isso, não precisaria de número ímpar, porque exigiria maior debate e o colegiado chegar num consenso. E a gente fica bem feliz de ouvir esse seu parecer técnico, na verdade. E agora eu vou puxar brasa para a Enciclosapiens, né? A Enciclosapiens foi uma dessas 6 que propôs serem 6 com esse argumento. Maior esforço até chegar ao consenso. Isso, consenso. Não precisa ter número ímpar para votar e ter voto Minerva e ser mais falei do menor esforço, né? Muito bom. Agora, então, amanhã a gente vai ter um belo debate, né? Esperamos aí, contamos já com a presença do maior número possível de conscienciólogos, né? Lani, você queria falar? Desculpa, eu te interrompi. Eu acho que na pergunta ele fala alguma coisa de conflito de interesse. Não, a pergunta é que ele pergunta assim, se o colegiado que está sendo criado, se dele ter possíveis funções semelhantes aos conselhos existentes. Exatamente. Então, é também uma dúvida da gente, né? Porque tanto vão mudar mais ou menos as regras, né, da questão do colegiado. Pode ter 2 vieses, mas eu acho que a intenção não é essa. A intenção é não conflitar com nenhum órgão já existente, porque senão não vai valer a pena. Iria substituir, por exemplo, a Unicim, né? Se fosse conflitar. Todo parecer que tivesse na área de direito foi exatamente o que está acontecendo com os pareceres do CIAJU, que aí haveria conflito. Eu penso que vai caminhar para ser um outro tipo de decisão. Né? E que o CIAJUC, por exemplo, poderia ser um parecerista para esse colegiado. Porque ele vai ter que recorrer a determinadas áreas para poder formar sua convicção no final das contas, né? Dependendo do assunto. Porque vai ser muito amplo, vai cuidar dos temas gerais da Conscienciologia, dos problemas gerais da Conscienciologia. Eu penso que, em determinada hora, ela vai precisar lançar mão dos conselhos, dos órgãos técnicos que já existem para formar a convicção desses 6 membros, se forem 6, do colegiado. Eu penso que o CIAJUC seria um dos órgãos, né, um dos conselhos que poderia dar pareceres técnicos para ajudar a decisão desse colegiado. Eu penso que pode caminhar para isso, mas como isso não é uma verdade ainda fechada, não temos ainda, né, uma decisão sobre isso, então fica difícil, nesse momento, nós opinarmos como vai funcionar. Mas eu creio que o caminho é que não haja conflito com os órgãos já existentes. Isso, e o cuidado todo da comissão que vem conduzindo o trabalho está bem nessa linha, né? De não coincidir, de não ter sobreposição de papéis, de funções, né? Acho que eles estão sendo bem cuidadosos com essa questão e eu acho que é a tentativa geral, né? De realmente não
não ter conflito de interesses em relação às funções. As funções. Né? Para não criar mais problemas, e sim soluções. E né? sim soluções. Tá certo. Obrigada. É isso. Agora, professor Rubem, a gente tem uma última pergunta aqui sobre a paraxiologia. No final da página 25, ela pergunta como lidar quando a opinião do especialista diverge da opinião do órgão no tocante à cosmoética. A opinião do parecerista, é isso? Diverge da opinião do órgão. Do órgão, né? diverge da opinião do órgão. Uhum. Bom, o problema é que na prática não se pode ainda usar validamente, juridicamente válido, um argumento cosmoético, né? Esse argumento ele pode ser, no caso, até moral, né? Nós temos a moral já regulamentada na Constituição Federal, pode, né? Ou ético, ou coisa parecida, mas simplesmente um argumento cosmoético não é possível. Aí aquela história que eu falei, né? Em cada tipo de parecer, a gente vai identificar o que é aplicável, o que não é aplicável. É muito difícil, em tese, assim, né? Imaginar uma solução, né? Talvez só vendo o caso concreto. Ok. Muito bem, nós agradecemos muito a Eu sua que agradeço, presença, o seu verbete, os esclarecimentos. Foi muito bom para todos. Pessoal, agradeço muito também vocês, tertulianos, teletertulianos. Vamos aos nossos anúncios e aguardamos vocês na tertúlia de amanhã também com o professor Rubem. Muito obrigada a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. Maria, sobre segunda semana de holotecologia, Meracilde, sobre acoplamentário, e Hermânia, sobre o curso Imersão Progestoterápica em São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, convido para a segunda semana de holotecologia. O início será dia 30, sexta-feira, que é um evento comemorativo dos 20 anos do CAEC, onde teremos um coquetel de autógrafos com o lançamento de três livros e 2 revistas. E também a abertura da nova exposição da Holoteca. Sábado e domingo teremos o curso Holotecologia e Cosmovisiologia, onde teremos um campo bioenergético mental somático com Everton Santos e Flávio Buonato. E durante a semana, do dia 2 ao dia 6, teremos minicursos sobre holotecologia. Para inscrições e maiores informações, diretamente no CAEC, no telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite é para o acoplamentário. O acoplamentário é um laboratório grupal que ocorre aqui no CAEC. E nesse acoplamentário, ele vai ser no dia 16 a 18. E a temática desse acoplamentário é megafraternologia. Esse é um acoplamentário extra. Portanto, ele terá algumas dinâmicas diferenciadas dos acoplamentários regulares. Na sexta-feira, nós vamos ter o Mega Fraterno Duto. E no sábado também nós teremos a dinâmica da Mega Fraternologia. Porque esse... Alô? 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 Oba, agora sim. Esse acoplamentário,
ele foi realmente criado, ou então pensado, na questão da dinâmica da megafraternologia, que nós temos todas as segundas-feiras à noite. Então, a própria equipe da dinâmica estará lá atuando, trabalhando com a gente, trazendo a técnica que eles utilizam nessa dinâmica. Então, se você se afinizar e tiver disponibilidade, venha participar conosco, faça a sua inscrição na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, para convidar você de São Paulo para participar do curso Imersão Progessioterápica, que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro, lá no Hotel Mercury, no bairro Jardins. O EPICOM será o Alexander Steiner. É um curso bem interessante, onde na sexta-noite o aluno entra no hotel e só sai no domingo, por isso é um curso de imersão. Vivencia 2 campos energéticos, bioenergéticos, e 2 campos de consciencioterapia em grupo. Se você estiver interessado, ligue para o 11 97521 3158 ou 45 3025 1404. O e-mail saopaulo@oic.org.br. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Interesse Coletivo, da especialidade para Direitologia. O verbetógrafo é o mesmo de hoje, professor Rubem Cunha. Obrigada e boa tarde a todos.